Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre divisão de polinômios. Na outra aula, eu passei o método da chave, bem parecido com a gente faz a divisão com números, né? Porém, usando álgebra aí, usando polinômios, letras, em vez de números. Hoje nós vamos falar sobre um outro método, chamado de método dos coeficientes a determinar. Os coeficientes são os números que vão na frente do x ao quadrado, do x à terceira, do x, né? Então, os coeficientes são os números que vão em frente, né? Antes das variáveis. E existe um método que você resolve transformando em um sisteminha, esse chamado método dos coeficientes a determinar. Tá? Vou passar aí. Quem usava esse método era um matemático René Descartes, um cara bem conhecido aí, né, no meio matemático aí, um dos maiores matemáticos da história. E compartilhar com vocês o livro, o método dos coeficientes a determinar, também conhecido como método de Descartes, tá? Página do 725. Então, acho lá, se localizem aí. É mais um método. A gente pode usar o método da chave ou usar esse outro método. A gente vai usar, às vezes, um, às vezes o outro, dependendo do que o exercício pedir, tá? E dependendo também do que vocês acharem mais simples. Esse método, também conhecido como método de Descartes, consiste em encontrar os coeficientes dos polinômios, quociente e resto, utilizando a identidade a de x, ou seja, o polinômio que é o que está sendo dividido, é o dividendo, é igual o divisor vezes o quociente mais o resto, tá? Considerando que o resto é nulo, ou o seu grau é menor do que o do divisor. O resto tem que ser sempre menor do que o divisor, tá bom? E o grau do quociente é igual à diferença entre o grau do dividendo e o grau do divisor. Então, aqui, se eu tiver A de x é do quarto grau e B de x for do segundo grau, o quociente vai ser de grau 2. 4 menos 2. É só para saber o grau. Que nem aqui, né? Ó. X à terceira. Esse é o grau 3 é o grau do dividendo. Dividido por x ao quadrado. O grau do divisor é 2. 3 menos 2 dá 1. Então, o grau do quociente vai ter que ser do primeiro grau. Como o divisor é do segundo grau, e o resto tem que ser menor que o divisor, o resto também vai ter um grau no máximo do primeiro grau. Ou é zero, ou grau igual a 1. Então, já começa só tendo que saber o grau de cada um deles. Por que tem que saber? Para montar o sisteminha, tá? Então, ele está aqui, ó, divida 2x à terceira menos 9x ao quadrado mais 5x por x ao quadrado menos 4x. Então, vamos lá, né? 2x à terceira menos 9x ao quadrado mais 5x menos 9x ao quadrado mais 5x. Eu vou colocar na chave aqui para vocês, a gente retomar como a gente fez na outra aula, dividido por x ao quadrado menos 4x. X ao quadrado menos 4x. Aí aqui, ó, eu vou ter o quociente e aqui eu vou ter o resto, tá? Quociente e o resto. Esse aqui é o divisor, tá? Ele chamou de A de x, polinômio A. Depois ele vai mudar isso para P de x, né? Mais para frente aí nos outros exemplos. E aqui ele deu como polinômio B. Então, pelo método da chave, ficaria assim. Pelo método dos coeficientes a determinar, isso vai ficar de uma outra forma, tá? Vai ficar como, né? A de x. Esse aqui é o princípio fundamental da divisão. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente
mais o resto. Ok? Então, pelo método da chave aqui, a gente já viu, né, que ó, eu tenho que multiplicar quem? Eu multiplico x ao quadrado para dar x à terceira. Tem que ser por x. Por isso que ele falou que aqui tem que ser do grau 1. O coeficiente, você tem que fazer, ó, 3 menos 2. Então, o coeficiente vai ser do primeiro grau. Como que é a cara do primeiro grau? Ax mais b. Tá? Então, esse quociente vai ter a formato ax mais b, que é uma equação do primeiro grau. O resto também tem que ser menor do que o grau do divisor. O resto é sempre menor do que o divisor. Então, o grau do resto também vai ser do primeiro grau. Para não usar A e B que a gente já usou, então a gente tem que usar Cx mais D. Essa é a ideia, tá bom? Aqui, ó, no livro, ele vai passar isso, né? Ó. Logo, o coeficiente é ax mais b e o resto cx mais d. E aí você monta a divisão, né? Como que você monta? Substitui, né? Substitui aqui no teorema 2x à terceira, que é o a, né? Menos 9x ao quadrado, mais 5x é igual. O coeficiente bx, quem é? X ao quadrado. Vou colocar entre parênteses aqui, tá? X ao quadrado menos 4x, que multiplica o q de x, ax mais b, mais o resto, que é cx mais d. E aí você vai fazer essa conta aqui. Já já a gente faz o desse lado. Aqui não tem mais o que fazer. Vamos fazer a conta aqui depois do igual. Como? Fazendo distributiva. X ao quadrado vezes ax. Vai dar ax à terceira. X ao quadrado vezes b. Mais b x ao quadrado. Agora eu vou distribuir o menos 4x. Menos 4x vezes a. Menos 4x vezes ax, tá vendo? Ó? Menos 4x vezes ax vai dar menos 4a x ao quadrado. Menos 4x vezes mais b, menos 4bx. Então, eu fiz a distributiva, certo, gente? Ó, x ao quadrado com x ao quadrado da x à terceira, copiei o a. X ao quadrado vezes b, bx ao quadrado. Menos 4x vezes ax, menos 4a, x ao quadrado. Menos 4x vezes b, menos 4bx. Mais cx mais d. Agora eu vou pegar os termos semelhantes, tá? Ó, x à terceira só tenho esse, então é a x à terceira. Vamos ver quem é x ao quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado. Aqui eu também tenho x ao quadrado. Colocando x ao quadrado em evidência, o que eu vou ter? Mais b menos 4, x menos 4a, tá? Desculpa, tem o a ali. Não pode esquecer. Então, fica mais b menos 4a, que multiplica x ao quadrado. Agora eu vou pegar os termos semelhantes que tem x. Né? Então, quais são os termos que tem x? Aqui e aqui. Vamos lá, vai ficar mais
menos 4b mais c, x. E quem não tem x nem nada é a letra D, mais D. Ok? O que acontece agora? Olha o que vai acontecer. Quem está com o x à terceira é o A. Quem está com o x à terceira é o 2. Então, o A vale 2. Oh, por isso que chama coeficientes a determinar. Eu já descobri que o A vale 2. Muito bom. Vamos para o x ao quadrado, né? Aí, peraí que sumiu o mouse, vamos lá. X ao quadrado. Quem está com x ao quadrado? B menos 4A. Então, B menos 4A é igual... Quem está com o x ao quadrado aqui? Menos 9. Certo? Então, eu já sei que o A é 2, substituo aqui o 2 e descubro o valor de B. Tá? Essa é a ideia aí do coeficiente a determinar. Né? Aqui, ó, eu já não sei o valor de A. O A não vale 2, então vai ficar como? B menos 4 vezes 2 é igual a 9, é igual a menos 9. B é igual a menos 9. Esse menos 8 vai mudar de lado como mais 8. B igual a menos 1. Ok? B vale menos 1. Continuando, né? Ó, vamos ver agora. Ó, quem está junto com o x? Quem está junto com o x é o menos 4b mais c. Então, menos 4b mais c é igual... Quem está junto com o x lá no polinômio? O número 5. É igual a 5. Você vai igualando os polinômios. Mas eu já sei que o b vale menos 1. Menos 4 vezes menos 1 mais c é igual a 5. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. Vai passar para o outro lado como menos 4. C é igual a 5 menos 4. C é igual a 1. Faltou achar quem é o D, né? Ó, aqui, né? Ó, o D é o coeficiente independente que não tem letra. Só que no meu polinômio eu só tenho x à terceira, x ao quadrado e x. Eu não tenho coeficiente independente. Significa que o D não vale nada, né? Não existe no outro. Então, com isso, eu tenho que D é igual a 0. E aí, agora eu sei quem é o coeficiente e o resto. Volto lá, quem é o Q de x? Q de x é igual a AX mais B. O A vale 2, 2x. O B vale menos 1, 2x menos 1. E quem é o resto? CX mais D. O resto de x é igual a 1x. X. O D vale 0. Então, olha como é que ficou, né? O coeficiente é 2x menos 1 e o resto é x. Vamos dar uma olhada lá no livro, como tá. Então, voltando aqui, tal. Eu quis fazer porque, como iria pular algumas partes, né? Eu quis fazer passo a passo. O coeficiente é 2x menos 1 e o resto é x. Então, esse é o método dos coeficientes a determinar. Você monta um sistema e resolve por sistema. Aí ele dá alguns exemplos. Ó. O primeiro exemplo que ele deu aqui, ele fez pelo método da chave, tá? Determinar o quociente e o resto. Ele armou, né? Apesar de ele fazer toda a parte de grau, quem era x ao quadrado mais bx e o m de x aqui, ele fez pelo método da chave, né? Ele colocou aqui
armou a continha na chave. X ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x à quarta. X ao quadrado vezes mais 3x deu menos 3x à terceira, porque a gente inverte sinais. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado, entra como mais. Faz a continha, vê o resto, abaixo 9x. Igual a gente fez na outra aula, esse exemplo aqui. Ok? No exemplo 2, se a gente for ver passo a passo o exemplo 2, tem um errinho aqui, tá? No exemplo 2. Infelizmente, né? Deixa eu até marcar aqui onde está o erro, ó. O A vale m menos 1. Ó. A é igual a m menos 1. Tá? O A mais B está com x ao quadrado. Como não tem x ao quadrado no polinômio, A mais B deu zero, porque não tem x ao quadrado. Aí, ó, o B mais C é quem está junto com o x. E quem está junto com o x é o menos m. Então, aqui não é 2m, tá? Ó, aqui é menos m. Esse é o erro que ele, sem querer, fez aqui. Quem está com o 2m é quem não tem x, tá vendo? Ó? Essa parte aqui, ó, é o coeficiente independente, que é a letra C. Então, o C que é igual a 2m mais 1, tá? Então, teve um erro nesse exemplo aqui. Às vezes, a gente fica meio, como que será que é? Teve um erro da gráfica. O B mais C é igual a menos m. Ok? Então, eu vou fazer esse exemplo aqui. Apesar que, ó, esse exemplo, e coloca mais um aqui, né, na página posterior, ó, usando os coeficientes a determinar sem nenhum errinho. Mas eu vou fazer o anterior, passo a passo, para vocês verem, porque pode acontecer, né, de ele querer saber quem é incógnita aqui. Então, aqui, método da chave, a gente já falou na outra aula e deu alguns exemplos. Aqui, o método do coeficiente, ele fala o quê? Ó, determine m, o m diferente de 1, de modo... Por que é diferente de 1, né? Porque aqui, eu acho que na hora de fazer o divisor, não pode ser zero, né? Então, tem que ser... Acho que como é m menos 1, ia ficar 1 menos 1, ia dar zero. Tá? E aí, o divisor... Né? O divisor não ia ser... não pode ser zero. Então, aqui, determine m, de modo que o polinômio a de x seja divisível por x mais 1. Então, ele quer que esse polinômio seja divisível por x mais 1. Para ser divisível, o resto tem que ser zero. Tá? Um número só é divisível por outro quando o resto dá zero. Então, ele parte desse princípio, tá? De que o resto é zero, porque é divisível. Montando, né, o teorema aqui, ó, eu tenho que o grau do dividendo é terceiro grau. E o grau do divisor é do primeiro grau, lembra? Quando não tem número é do primeiro grau. 3 menos 1 dá 2. Então, o coeficiente vai ser do segundo grau. Ok? Na hora de armar, como é que vai ficar isso? Então, eu quero fazer a divisão de m menos 1, x à terceira, m menos 1, x à terceira. Eu não lembro, decoro os números. M menos 1, x à terceira. Menos mx mais 2m mais 1, menos mx mais 2m mais 1, menos mx mais 2m mais 1, dividido por x mais 1. Essa é a divisão. Isso vai dar um coeficiente
E o resto, nesse caso, como ele falou que é divisível, o resto é igual a 0. Então, vamos montar lá, né? Qual que é, né? Esse aqui é o A de x, que é o que eu estou dividendo. Dentro da chavinha está o B de x. Só estou escrevendo. Também dá para fazer pelo método da chave. Esse, para fazer pelo método da chave, é muito difícil, porque eu não sei quem é o m-1, então não vou ter que... Como que eu vou fazer para achar o coeficiente aqui, né? Muito complicado. Então, nesse aqui eu tenho que montar essa ideia aqui, ó. O dividendo, m-1, e x à terceira, menos mx, mais 2m, mais 1, é igual o divisor, x mais 1, vezes o quociente. Bem, se aqui tem grau 3 e aqui tem grau 1, então o coeficiente vai ter grau 2. Qual que é a cara da equação do segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, é isso aqui que eu tenho que colocar aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Eu ia colocar o resto, mas o resto é zero. Então, não vai mudar nada. Não precisa colocar mais zero, porque o resto vai ser nulo. Não precisa colocar o divisor vezes o quociente mais o resto, porque o resto é zero. Fazendo as distributivas aqui. Depois a gente iguala com o que está antes do igual aqui. Então, vamos fazer a distributiva. X vezes ax ao quadrado vai dar ax à terceira. Depois, x vezes bx mais b x ao quadrado. Depois, x vezes c mais cx. Depois, 1 vezes ax ao quadrado mais ax ao quadrado. 1 vezes mais bx mais bx. 1 vezes c mais c. Ok? Agora nós vamos igualar. O que eu vou igualar? O a, que está com x à terceira, com m-1, que está com x à terceira. Então, eu vou montar um sistemão aqui. Ó. Vai ficar a é igual a m menos 1. Ok? Primeira parte. Depois, aqui, ó, quem está com o x ao quadrado, né? Ó, o b e o a. Então, vai ficar como? A mais b tudo com o mesmo sinal, é igual a menos m. Não, não é igual a menos m. Não tem x ao quadrado, tá vendo? Então, não tem nada a ver igual a menos m. Né? Ó, colocando aqui em evidência, ó, b mais a, x ao quadrado. Não tem x ao quadrado, então a mais b é igual a zero. Não tem x ao quadrado, a mais b igual a zero. Depois, quem está com o c? Desculpa, quem está com o x? O c e o b. Então, b mais c é igual a menos m, tá vendo? Ó, agora sim, ó. Quem está com x é o menos m. Igual a menos m. Sobrou quem? O c. Quem está aqui sem nada, 2m mais 1. Então, c é igual a 2m mais 1. E agora, gente, é que existe uma coisa que, professor, como que a gente vai saber que tem que fazer isso? Sabe aquelas coisas que só tem nos livros, né? Na realidade, agora tem que fazer o quê? Eu pegar a equação 1
que tem o B, e a equação 2 que tem o B, desculpa, a equação 2 e 3, e fazer a 2 menos a 3. Fazer a mais B igual a 0, menos B menos C igual. Então, ó, como eu vou fazer menos, né? Como se eu multiplicasse isso daqui, ó, por menos 1. Lembra? Eu vou somar, multiplicando por menos 1. O B vai virar menos, o C vai virar menos e o M vai virar mais. E aí vai somar uma com a outra, vai ficar como? Um B cancela o B, A menos C igual a M. Tá? Vou fazer a mesma coisa com a equação 1 e a equação 4. A é igual a M menos 1. Multiplica essa aqui por menos 1, somado com menos C, é igual a menos 2M menos 1. O que eu vou ter agora? A menos C. Olha lá, apareceu aqui de novo. A menos C igual menos 2M mais M, menos M. Menos 1 com menos 1, menos 2. E aí eu vou igualar. Vou fazer o método da comparação, que não é uma coisa convencional. Lembra? Eu falei, alguns exemplos desse livro são bem complicadinhos aqui. Ele usa o método da comparação. O que ele faz? Ó? A menos C é igual a A menos C. Então, significa que M é igual a menos M menos 2. Ele iguala as duas. Afinal de contas, A menos C aqui é igual a menos C que está aqui. Ele iguala as duas. A menos C é igual a menos C. Então, M é igual a M menos 2. Passa para o outro lado, fica 2M igual a menos 2. M igual a menos 1. Que era o valor que ele queria. Era qual o valor de M? M vale menos 1. Então, esse é um exemplo não muito convencional, mas que o livro usou. Lembrando, gente, que vocês podem usar o método da chave. Só nesse exemplo aqui, que não dá para usar o método da chave, porque eu não sei quantas vezes o x cabe no m menos 1, por não saber o valor de m menos 1, tá bom? Então, esse aqui tem que resolver por sistema mesmo. O terceiro exemplo, eu não vou fazer aqui na lousa, mas eu vou passar para vocês acompanharem. O terceiro exemplo, até para não ficar muito longa a aula, né? Vamos acompanhar o terceiro exemplo. Ó, tem grau 4, o dividendo, o divisor tem grau 2. Então, o quociente vai ter que ter grau 2, vai ter que ser ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Como o divisor é do segundo grau, o resto vai ter que ser do primeiro grau. Então, o resto vai ser dx mais e. Ele já usou o A, o B e o C, sobrou quem? O D e o E. Fazendo a definição da divisão, o dividendo é igual o divisor vezes o quociente mais o resto. Ele vai armar lá. O dividendo é igual o divisor vezes o quociente mais o resto. Faz as distributivas. Aqui está fazendo todas as distributivas, gente, tá? X ao quadrado, foi igualando. Ó. Aí vai ter o ax à quarta, o A vale 1, porque o x à quarta aqui só tem 1. Então, A é igual a 1. Já achou o primeiro. Na segunda equação, você tem que B mais 3A está com x à terceira. Quem está com x à terceira também é o 1. Então, B mais 3A é igual a 1, substitui o A, acha o valor de B. Na outra, você tem que C
mais 3b menos 2a está com o x ao quadrado. E quem está com o x ao quadrado? O menos 7. Você iguala lá c mais 3b menos a é igual a menos 7. Troca o a, que você já sabe, troca o valor de b, descobre o valor de c. A mesma coisa para o x. Depois da distributiva, você tem 3c menos 2b mais d, está junto com o x. Quem que é o x? Mais 9, o coeficiente. Você pega e iguala, você já sabe o valor de b, já sabe o valor de c. Substitui, acha o valor de d. E por último, menos 2c mais e é o coeficiente dependente. O coeficiente dependente é o número menos 1. Iguala, menos 2c mais e a menos 1, substitui o c, acha o valor de e. E aí substitui. O a vale o a, né, aqui, né, no caso, o a vale 1, x ao quadrado. O b vale menos 2, menos 2x. E o c vale 1, mais 1. O resto é dx mais e. O d vale 2, 2x. E o e vale 1, 2x mais 1. Então, esse é o método dos coeficientes a determinar. Ok? E o restante aqui, essa parte aqui de divisão de polinômios, a gente vai ver na próxima aula, tá? Na próxima aula, que a gente fizer online ou gravado. Eu acho que essa parte eu vou dar online mesmo, por se tratar de muitos detalhezinhos aí que às vezes passa numa aula gravada, vocês não conseguem tirar dúvida. Mas com isso que eu expliquei hoje, gente, já dá para vocês fazerem mais alguns exercícios daquela página lá que a gente já começou, que são os exercícios da 729, né? Então, aqui, ó, dá para fazer já. A gente tinha feito o 26, o 27 e o 29, né? Agora dá para fazer o 30. Deixa eu ir anotando aqui. 30. Até para vocês ir treinando aí, né? Depois a gente vai fazer umas aulas online aí, para não tirar dúvida. 30, 31, 32 e 33. Tá? Então dá para fazer o 30 até o 33 com essa nova explicação da aula de hoje. Tá bom? Então, eu vou postar essa aula. A gente tem mais uma aula hoje para fazer a correção dos exercícios que a gente já fez sobre polinômios, aí sobre soma, subtração, multiplicação, e também rever alguma dúvida que tenham na divisão. Mas para a aula de hoje, vamos falar sobre isso, sobre os coeficientes. Tentem, depois da aula, fazer os exercícios. Qualquer dúvida, eu vou estar online no Meet, para a gente bater um papo aí, tentar ajudá-los. Ok? Então, por hoje é isso. Bons estudos e até a próxima aula.